Esta é a sala de tratamento. Tudo está em um estado lamentável. É impossível ficar aqui mais. Estamos profundamente indignados com os planos do Ministério da Saúde Regional de reorganizar o nosso hospital local. A Rússia está à beira de um grande surto, mas este surto é silencioso, insidioso e totalmente fabricado pelo Kremlin. Putin prometeu ao povo russo um império invencível e um sistema de saúde gratuito impecável garantido constitucionalmente. Mas o que ele lhes deu agora é um exército de médicos destruído pela guerra e uma nação apodrecendo por dentro, colapsada. De Moscou à Sibéria, do Volga às linhas de frente ucranianas, esta epidemia está derretendo o futuro da Rússia. Para os pensionistas e os idosos, os apoiadores mais leais de Putin por 20 anos, isto é uma catástrofe. Essas pessoas agora querem seus hospitais fechados e os médicos que salvarão suas vidas em vez de apoiar Putin. Mas esses médicos se foram. Eles ou pereceram nas linhas de frente ucranianas ou fugiram para o exterior para escapar da mobilização obrigatória. Essa enorme escassez, mantendo a saúde do povo como refém, agora desencadeou uma onda irreversível de rebelião na frente doméstica da Rússia. Agora olhe atentamente para a tela. Esta é a histórica cidade russa chamada Ulyanovsk, em memória de Vladimir Lenin. As pessoas na imagem não são ativistas financiados pelo Ocidente ou dissidentes liberais de Moscou. Elas são das províncias da Rússia, o núcleo eleitoral de Putin, e agora estão direcionando suas críticas diretamente a Putin. Então, qual é a razão para essa crítica? Elas estão levantando suas vozes pelo único hospital que tem, que foi fechado, destruído, tirado delas. Vamos ouvir em suas próprias palavras. Exigimos o cancelamento da reestruturação do Hospital Distrital de Bazarnozizgan. Revertam esta decisão. Ouçam as vozes das pessoas rurais como nós. Nosso sistema de saúde deve ser protegido. O que você está assistindo não é apenas um simples hospital fechando suas portas. Este é o momento em que o colapso do sistema de saúde atinge diretamente o coração do povo russo. E tenha certeza, isso é apenas uma prévia. Segundo dados oficiais, há atualmente uma escassez de 88 mil profissionais de saúde na Rússia. Esta é apenas a parte que não pode ser escondida. À medida que a máquina de guerra de Putin continua a esgotar os médicos russos na linha de frente, esse colapso engolirá não apenas hospitais, mas também os alicerces do regime. Porque no centro desse alicerce estão os 40 milhões e meio de pensionistas da Rússia. Este grupo massivo tem sido ligado a Putin, a quem veem como seu czar há 20 anos, com lealdade infinita. Eles eram o principal pilar que sustentava o regime. Mas hoje, a situação na Rússia está rompendo completamente este grupo central de seu apoio a Putin. E agora vamos examinar as razões subjacentes por trás desta ruptura, a indiferença de Putin e para onde a Rússia está sendo arrastada. Há apenas uma razão para todo esse colapso: a teimosia insensata de Putin em continuar a guerra para preservar seu poder. Você acha que isso é um exagero? Então vamos ouvir estas palavras. Uma mulher russa de 83 anos acusa o presidente de ser movido por uma sede de poder. Ela afirma que não estava nem tão zangada durante a era soviética e acrescenta o ponto crucial. Naquela época, pelo menos, havia algum tipo de esperança para o futuro, sabe? As consequências mais devastadoras desse desespero são sentidas profundamente a milhares de quilômetros de Moscou. Em Kamchatka, o orçamento para uma nova clínica prometida ao público há anos foi transferido diretamente para a frente com uma única assinatura. O banheiro está fechado. Ele entupiu há 2 meses e nosso pedido para desentupi-lo foi negado. Longe dos salões brilhantes e isolados de Moscou, cidadãos russos comuns são forçados a buscar tratamento em edifícios que datam da era Stalin. Claro, o funcionamento de um hospital não depende apenas dos edifícios. O fornecimento de equipamentos médicos, a manutenção de dispositivos de esterilização e peças de reposição para scanners de ressonância magnética também são essenciais para os hospitais. No entanto, esses itens essenciais foram gravemente abalados devido à forte pressão econômica. As autoridades locais esperam semanas por peças de reposição importadas para consertar um dispositivo de diagnóstico quebrado. Os orçamentos de reparo se esgotaram porque as receitas do Estado estão sendo direcionadas diretamente para as linhas de frente. Pior ainda, ataques assimétricos e estratégicos à infraestrutura energética da Ucrânia estão causando apagões dentro da Rússia. Essas interrupções estão levando à paralisação repentina de cirurgias vitais em hospitais civis que não conseguem encontrar combustível para geradores. Junto com o colapso físico, a verdadeira sangria está ocorrendo nos recursos humanos. A Rússia está mais uma vez enfrentando seus fantasmas sombrios do passado. Durante a Guerra da Crimeia, quando infecções nas linhas de frente dizimaram exércitos, apenas 53 hospitais de campanha estavam operando em todo o vasto império.
O atendimento médico civil foi paralisado. Uma devastação semelhante ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial. 10 mil médicos qualificados foram recrutados para o exército e a maioria nunca voltou para casa. Agora, a história está se repetindo, e essa repetição não se limita à escassez de médicos. A face mais primitiva e suja da guerra ressurgiu novamente na linha de frente. Hoje, a terrível logística, lama e impossibilidades na frente ucraniana desencadearam infestações massivas de roedores nas trincheiras. A febre das trincheiras, um fantasma da Primeira Guerra Mundial, está se espalhando rapidamente entre os soldados. Mas isso não é o mais mortal. Lembra-se das unidades Storm Z que Putin reuniu diretamente das prisões para preencher a escassez de soldados e enviou para as trincheiras? Esses homens trouxeram para a frente a tuberculose resistente a medicamentos que prospera nas condições escuras da prisão. Putin sacrificou a saúde da população civil para controlar essa situação. Desde a declaração de mobilização em setembro de 2022, milhares de médicos, cirurgiões, ginecologistas e até dentistas foram rapidamente mobilizados para as linhas de frente. O pessoal especializado nos hospitais civis foi eliminado no sentido mais verdadeiro da palavra. Enquanto os corredores dos hospitais na região de Kursk estão transbordando de corpos, as enfermeiras restantes são forçadas a completar seus turnos em um estado de exaustão, ganhando pouco acima do salário mínimo. De acordo com índices globais, o sistema de saúde da Rússia ocupa o último lugar entre 55 países desenvolvidos em termos de eficiência e acessibilidade. A solução do Kremlin para essa profunda escassez de médicos não foi oferecer incentivos econômicos para motivar os profissionais de saúde, mas introduzir um método de punição ditatorial. Sob novas regulamentações legais, jovens graduados de escolas de medicina serão obrigados a trabalhar por até 3 anos em hospitais localizados em regiões remotas, geladas e empobrecidas designadas pelo Estado. Este movimento não pode ser considerado um simples programa de serviço obrigatório. É o regime destruindo seu próprio valioso capital humano com suas próprias mãos dentro de um sistema de escravidão. Jovens estão planejando mudar de carreira ou deixar o país para escapar deste ambiente opressivo. Isso torna o colapso no sistema de saúde ainda mais grave. O povo russo está pagando por isso com suas vidas. É aqui que começa o assustador efeito dominó. 40% dos pacientes não conseguem consultar um clínico geral dentro de um período crítico de 2 semanas. 1 em cada 3 pessoas recorre a métodos extremamente perigosos, como a automedicação. Pacientes com condições que requerem intervenção urgente, como câncer ou doenças cardíacas, morrem em casa sem apoio médico porque não podem ser diagnosticados. Esta situação significa que o principal pilar social que sustenta o regime está sendo deliberadamente abandonado à sua sorte. As pessoas privadas de assistência médica também estão em um beco econômico sem saída. Após a reforma da Previdência, os salários foram esmagados pela inflação crescente. Os números são aterrorizantes. Entre 2019 e 2024, o número de pensionistas no país caiu em 5 milhões. O desaparecimento de 5 milhões de pessoas do sistema em um período tão curto é uma evidência concreta de uma crise demográfica massiva. Organizações de direitos humanos provam que os idosos deixados sozinhos estão pagando o preço mais alto da guerra. A perda do direito ao acesso à saúde transformou-se em um profundo colapso psicológico no subconsciente público. Conforme resumido pelo blogueiro independente Alexander Bobilev, uma atmosfera generalizada de desespero prevalece por toda a vasta geografia do país e o uso de antidepressivos atingiu níveis sem precedentes. É uma sensação pesada que te oprime e, naturalmente, te desgasta. As pessoas estão correndo para comprar antidepressivos nas farmácias e as vendas estão crescendo exponencialmente. As pessoas estão sendo levadas ao caos mental porque não conseguem encontrar soluções para a sua dor física. E essa onda destrutiva está rapidamente engolfando toda a infraestrutura nacional. Na Rússia, não apenas os médicos que podem curar pessoas, mas também os professores que podem educar novas gerações estão desaparecendo rapidamente do sistema. De acordo com dados obtidos no campo por sindicatos independentes que operam em todo o país, há uma enorme escassez de professores que varia de 100 mil a 600 mil. Os salários permanecem abaixo do nível mínimo de subsistência. Os educadores estão sendo esmagados sob a pesada pressão da economia de guerra e déficits orçamentários recordes estão levando o sistema educacional ao ponto de estrangulamento. É precisamente neste ponto que o assustador princípio do efeito dominó começa a funcionar. Como resultado direto, hospitais e escolas rurais que não conseguem encontrar pessoal qualificado estão fechando um após o outro. Os efeitos secundários estão atingindo diretamente a economia.
A população idosa, incapaz de receber serviços de saúde, está diminuindo rapidamente, e gerações cujas escolas foram fechadas estão se tornando desqualificadas. A intensa perda de mão de obra devido a doenças crônicas desacelera as rodas industriais e linhas de produção já em dificuldades. O fato de os eventos terem chegado a este ponto significa que o contrato social não escrito de Vladimir Putin com a população civil, que ele manteve por anos, foi claramente rompido. A grandiosa narrativa da Rússia de ser uma superpotência, promovida no palco global, foi brutalmente desmentida por imagens de pacientes amputados lutando para sobreviver com sopa de repolho sem cor servida no almoço em hospitais provinciais. Quando os soldados retornam para casa, descobrem que a única coisa que o Estado pode oferecer é uma parede mofada e cuidados médicos de baixa qualidade. Mas este é apenas o lado silencioso e decadente da moeda. O verdadeiro lado sombrio da guerra emerge quando esses soldados gravemente traumatizados, incapazes de encontrar leitos em hospitais ou alas psiquiátricas, começam a reintegrar-se na vida civil. Relatórios independentes nos confrontam com uma realidade assustadora, a catástrofe do síndrome afegão 2.0 atingindo as ruas. Há um aumento astronômico nos assassinatos cometidos por esses veteranos que retornam e nos casos de agressão grave contra civis. A verdadeira linha de defesa de um país não pode ser reduzida a tanques pesados alinhados ao longo de suas fronteiras, mísseis destrói bunker ou complexas redes de radar escaneando os céus. A verdadeira linha de defesa é a confiança do povo no Estado e sua crença inabalável no funcionamento do sistema. Se você cria um regime que colapsou a saúde e a educação, que abandonou seus próprios eleitores principais para morrer sem remédios nos corredores dos hospitais, você destrói fundamentalmente a resiliência psicológica dessa nação. As redes logísticas internas da Rússia e a espinha dorsal social estão agora em um estado de paralisia generalizada. Quando os cidadãos percebem que o Estado perdeu o reflexo de protegê-los, seus instintos de sobrevivência individual rapidamente entram em ação. Esta situação destrói a solidariedade social e semeia as sementes do pânico social. Aqueles forçados a procurar medicamentos a preços exorbitantes no mercado negro para cirurgias de emergência, um cidadão que não consegue encontrar um professor qualificado para seu filho, não podem ser esperados a fazer mais sacrifícios pelas ambições imperiais do Kremlin. Um colapso geodemográfico deixa danos a longo prazo e irreparáveis muito maiores do que o derretimento de exércitos nas linhas de frente. Você pode reparar um veículo blindado danificado em uma fábrica em algumas semanas, mas leva décadas para treinar um neurocirurgião qualificado ou um engenheiro experiente. A Rússia está enterrando orçamentos que deveriam financiar seu próprio futuro em projéteis de artilharia e supostamente impenetráveis fortificações de linha de frente. Essa cegueira estratégica está esmagando não apenas o poder militar atual do país, mas também seu potencial inovador e científico para os próximos 50 anos. Poderes vizinhos, especialmente economias massivas e vorazes como a China, estão observando o sangramento interno de Moscou com muita atenção. Uma Rússia com uma população envelhecida, assolada por doenças e perdendo sua força de trabalho qualificada, está gradualmente sendo empurrada para uma posição fraca, destinada a se tornar pouco mais do que um fornecedor barato de matérias-primas para seus poderosos aliados na Ásia. Enquanto os tomadores de decisão do Kremlin tentam redesenhar fronteiras em mapas militares, eles ignoram a desertificação demográfica no mapa sociológico de seu próprio país. Essa desertificação cria uma vulnerabilidade que tornará inúteis até os sistemas de defesa aérea mais avançados. Aquela estrutura arrogante, que até então se dizia inabalável, agora está apodrecendo por dentro com uma praga silenciosa. A maior promessa do Kremlin, o escudo de estabilidade e segurança, desmoronou em meio aos olhares impotentes das pessoas comuns. Os gritos de rebelião em Ulyanovsk ou os lamentos nos corredores dos hospitais não são uma falha burocrática temporária. Eles são o estágio final de um vasto império que consome impiedosamente seus próprios recursos humanos. O antigo contrato social que formava as bases do regime foi rompido, e a função protetora do Estado se foi para sempre. As paredes em colapso dos hospitais revelam o amargo custo de uma nação cujo direito à vida foi retirado e cujo futuro está mergulhado na escuridão. Este colapso silencioso, mas devastador, grava uma verdade muito mais certa nas ruas de Moscou do que balas do outro lado da fronteira. A traição não veio de fora. A guerra destruiu sua casa diretamente. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado sobre as novas análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher.